É possível planejar completamente o meu futuro? Ou será que o futuro é fruto do acaso, do destino? Ele não está plenamente no meu controle. A gente vai falar sobre isso hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, programa Sem Limites está entrando no ar pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM em São Paulo e também no nosso canal do YouTube. Você que está aí pelo YouTube, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. É muito importante que você esteja junto conosco, tá bom? E o tema de hoje é esse: é possível como planejar o meu futuro? Por que eu pensei nesse tema? Eu vejo que muitas pessoas, ou as pessoas de sucesso, essa é uma marca. Ninguém chegou no sucesso por acaso. Todo mundo que chegou no sucesso, que conquistou um sonho, é porque essa pessoa planejou isso. Ela determinou aquele futuro. Ela falou assim, não, eu quero chegar naquele lugar. E ela lutou por aquilo. E por isso ela chegou. Quem faz as coisas meio que ao acaso, vai levando a vida, às vezes até consegue algum tipo de sucesso, mas todo vencedor, todo mundo que fez algo diferente, é porque planejou o seu futuro. Isso é verdade, gente? Eu acredito muito nisso, porque é fácil planejar também, né? Mas o planejamento envolve execução, né? Então, quem tem sucesso, gastou um tempo no planejamento para conseguir executar com destreza, né? E além da execução, tem que ter as estratégias. Que também estão incluídas. Não adianta só aí, sair né? fazendo, né? Às vezes a gente você tem que fica pensar muito cansado. Como realizar, né, esse plano. Fazendo o que não vai adiantar. Se o seu planejamento estiver errado, você já errou. Você pode se esforçar o quanto você quiser, não vai dar certo. Planejou errado, já era, né? Não teve a estratégia certa, o planejamento certo. Mas eu acredito muito nisso. E eu queria começar com um vídeo que eu acho que vai ajudar muito aqui a desenvolver o tema. Pode soltar aí, por favor. Yes! Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten. I know you hate that. When we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you Sunday, sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me, always. Olha aí, esse aí soube... Esse menino é mente cara, como eu diria na minha casa. Ele soube planejar o futuro dele, né? Ele estava ali jogando bola sozinho, queria ter um irmãozinho, ele pensou, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Resolver. Ele não ficou esperando alguma coisa acontecer. Ele foi lá e interviu no futuro dele, né? E a gente pode fazer isso. Eu posso ser o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou eu posso ser aquele que... Não, eu quero escolher o que vai acontecer no meu futuro. Ok, mas a palavra de Deus fala que todos os nossos dias já estão descritos no livro da vida. Ou seja, então nosso futuro já está planejado, não é isso? Eu acredito muito que os nossos dias estão planejados. Né? Tem um plano que Deus fez, mas cumprir o plano é opcional. Exatamente. Davi, lá no Salmo 139, ele falou isso, né? No teu livro, não é o livro da vida, é um outro livro que Deus tem, onde está lá escrito todos os nossos dias. Mas
aquilo ali é o projeto de Deus para nós. Agora, nem todo mundo vive o projeto de Deus, senão não haveria o livre-arbítrio. Já está determinado o que vai acontecer, eu não preciso lutar. Então, Deus ele tem uma história para nós, mas viver essa história vai depender de mim, das minhas escolhas, das minhas ações. E isso passa por planejar o meu futuro, por falar assim, espera aí, eu quero ter um futuro de que maneira? Eu quero chegar em tal lugar. O que eu preciso fazer para chegar naquele lugar? E eu vou atrás, eu tive o futuro que eu escolhi. E eu volto a dizer, essa é uma marca de todo mundo que venceu. Todo mundo que teve sucesso, ele enxergou. Isso é ser visionário. O que esse menininho aí foi? Ele foi muito visionário. Visionário. Né? Ele não ficou lamentando, reclamando, por que eu não tenho irmão? Por que eu não tenho que jogar bola comigo? Ele foi visionário. Ele falou, peraí, eu vou fazer algo aqui para ter um futuro diferente do meu presente. Eu acho que muitas vezes a gente perde muito tempo com isso, né? Nossa energia é limitada. E aí a gente gasta muita energia reclamando, e aí quando vai planejar ou executar, não tem força, não tem energia para fazer aquilo que eu precisava realmente fazer, né? Então tem mulher que fica, eu estou muito gorda. Perdeu aí o time, nosso né? comento, estou muito gorda, estou gorda. Tá bom, mas vamos fazer alguma coisa então sobre isso, né? Fica reclamando, falou que perdeu o time. Perdeu o time. Pois é, passou. Vamos pegar muita gente que mudou o estilo de vida, se tornou saudável, é porque ela falou, não, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero ser assim. E ela lutou para chegar naquilo, tem que se esforçar, tem que lutar, mas ela chegou. E quando ela chega, ela vê que valeu a pena. Agora, ela só chegou porque ela tomou uma decisão. Agora, o que eu vejo é que a maioria das pessoas vivem hoje, vivem o agora. Não, eu quero satisfazer o agora, amanhã... como é que fala? Tem um meme, né, da internet. Foi nessa de que eu não vou levar nada dessa vida que eu estou... Eu estou de onde eu estou. Eu estou pobre aqui, eu estou sem nada e né, não morri e estou sem nada. Né? Eu já vi isso aí. O cara fala, não, né, eu cheguei aqui sem nada, também vou embora sem nada, então eu vou fazer tudo que eu tenho, que eu posso. Eu falei, não é bem assim, não. E não adianta eu reclamar, né? Eu ficava, mas por que minha vida está assim? Porque está assim por causa das suas semeaduras, daquilo que você fez até aquele momento. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, escolha o seu difícil. Porque quem vive escolhendo o fácil hoje não está pensando no difícil que esse fácil quer dizer, né? Então, o senhor deu o exemplo, né, da pessoa que está se alimentando de qualquer maneira, e aí começa a ter doença, né? Essa pessoa... É difícil não comer chocolate, mas também é muito difícil comer e ficar diabético depois, né? Então, eu preciso escolher qual vai ser o difícil que eu vou enfrentar hoje e qual é o futuro que eu quero ter amanhã, né? Eu acredito muito que a maior prova de amor próprio, às vezes, é um não querendo dizer sim, né? Um não para a falta de disciplina, para aquilo que você precisa fazer e não quer, que vai te levar para a vida que você realmente quer escolher amanhã, né? Porque, assim, querendo ou não, ninguém tem certeza do futuro. Não dá para ter certeza. Mas, provavelmente, a maior chance que existe é que o futuro vai chegar. Então, se eu não planejei, se eu não me preparei, o futuro vai vir de uma forma aleatória. Agora, se eu me preparo, o futuro vai vir daquele jeito que eu busquei, que eu me preparei. Vou chamar o próximo vídeo, que ele vai falar de uma forma bem clara sobre isso. Vamos assistir. Como que eu faço para me planejar para o futuro? Porque eu não tenho nem noção do que eu vou fazer hoje, amanhã, então como é que eu vou ter uma noção do que eu vou fazer no futuro? Primeira coisa que eu sempre digo para todas as pessoas. O ser humano ele tem uma média de... Vamos falar assim, não vou nem falar que é mortalidade, mas geralmente a gente fica aqui nesse plano do 0 até uma média de 76 a 80 anos. Em alguns lugares até mais, porém, já considero como uma exceção. Então, se a gente tem do 0, do nascimento até os 80 anos de idade, a primeira coisa que a gente tem que entender é em qual fase nós estamos agora. Se você já está um pouco mais para o meio dessa reta, se você já está um pouco mais do meio para frente ou do meio para trás. Então, a partir disso, o que eu gosto de ensinar sempre às pessoas é reparta isso em algumas etapas. Primeira etapa delas, eu sempre reparto de 20 em 20 anos. Então, do 0 aos 20, dos 20 aos 40, que aí a gente chega em 50% dessa reta, depois dos 40 aos 60.
Do 0 aos 20 é um período muito importante para a gente poder realmente buscar conhecimento, aproveitar a vida, conhecer o máximo de situações, lugares que a gente puder, para a gente criar mais experiências e entender um pouco mais do que a gente quer. Dos 20 aos 40 já é um período em que, se a gente reparte no meio, coloca dos 20 aos 30 ali, em que a gente realmente vai dar uma direção um pouco maior para aquilo que a gente quer. Dos 30 aos 40, na minha percepção, é o momento ideal para você realmente colocar energia naquilo que você identificou que é o seu desejo. Por quê? Porque dos 40 aos 50, você já querendo ou não, já vai estar numa fase um pouco mais diferente. A maioria das pessoas às vezes casam, tem família e etc. Então tudo acaba mudando, principalmente na relação da vida financeira da pessoa, porque aí a partir desse momento não vai ser somente ela, vão ter mais outras pessoas ali meio que em conjunto. E a partir disso, dos 50 aos 60, é um período em que a gente começa a ter talvez uma redução da energia. Então a gente às vezes não tem aquele pique de trabalhar tanto. Então comece a repartir um pouco mais a sua vida nessas fases, para você conseguir identificar em qual momento que você está, se você precisaria acelerar um pouco mais, desacelerar às vezes, mas não perder o foco. A partir disso, que você definir essas etapas, olhe muito bem para tudo aquilo que você quer alcançar. Tenha em mente, tenha claro que você quer realmente como um foco, e aí crie as etapas, crie realmente os momentos para você poder adquirir conhecimento, conectar com pessoas que vão te ajudar a chegar lá, e é óbvio, trabalhar a todo momento para você poder alcançar esses objetivos. Olha aí, bem complexo assim, mas deu para entender, né? Você tem as fases da vida e isso precisa estar definido, porque senão a vida passa e na hora que você acordar já está tarde, né? Eu Passou. fiz, né? O que eu fiz, né? A vida passou, o que eu fiz? O tempo passou. Onde eu parei? Agora não dá mais tempo de nada, já. Não tem tanto vigor, tanta disposição. Mas eu acho que tem uma questão importante também, assim. Talvez você que está vendo o vídeo, você está já em uma outra fase e você não viveu a anterior. E isso deixa a gente bem desmotivado, né? Então, nunca é tarde para começar, né? O tempo vai passar de todo jeito. Eu sempre sonhei em fazer tal faculdade, mas agora eu já estou velho. Os próximos 5 anos vão passar de todo jeito, você estudando ou não. Então, por que não estar com o diploma daqui a 5 anos, realizar seu sonho, estar em outro lugar, diante desse sacrifício agora, que é momentâneo? Esses dias eu vi uma matéria de um senhor de mais de 70 anos, quase 80 anos, que tinha passado na faculdade, que era o sonho dele. E no dia que ele se formou, né, na colação de grau, ele foi na casa da mãe, que já era uma senhora bem idosinha, levar para ela o diploma para ela ver. Mas foi tão bonitinho, tipo assim, ele já quase 80 anos, ou seja, eu posso ter perdido várias etapas da minha vida, mas eu tinha esse sonho, e ele foi atrás do sonho, né? Foi para a faculdade, estudou, né? Fez prova e se concluiu os seus estudos. Ou seja, como você disse, não é tarde para a gente realizar um sonho, sempre é tempo, né? Até porque a gente não pode deixar os nossos sonhos morrerem. Né? Como a gente viu ele falando ali, né? A gente tem que realmente planejar. Às vezes, nosso planejamento não vai depender só dos nossos planos ou estratégias, vai exigir finança, renúncias, até muitas história coisas. De vida, né, Bispa? São muitas histórias de vida. Mas o importante é, como ele falou, né? A gente se planejar e não desistir daquilo que a gente se propôs. Lembra quando a Luciana veio aqui, né? Falando sobre a excelência, ela falou sobre isso, né? Que o excelente é aquele que emprega toda a sua força naquilo que ele se propõe a fazer. Ali você alcança a excelência. Eu tenho um lema assim, nunca é tarde para começar. E enquanto mais cedo você começa, mais cedo você vai concluir. Então, mas eu devia ter começado há 10 anos atrás. Mas se você não começar hoje, tem o pastor aqui da nossa igreja, o pastor Ari, ele começou a faculdade de psicologia aos 39 anos. Ele era design, tinha um emprego difícil, ganhava pouco, com filhos, casado. Aí ele falou, não, eu vou me esforçar. Ele se esforçou, conseguiu fazer a faculdade. Hoje, ele está com em torno de 60 anos e ele prosperando muito, muito. Deus tem abençoado muito ele. Por quê? Porque ele fez a faculdade, fez a especialização. Hoje ele é um dos psicólogos mais requisitados. Ou seja, se ele não tivesse começado ali, até hoje ele estava passando dificuldade. As mesmas dificuldades. Porque o futuro sempre chega, né? O futuro sempre acontece. Eu acho que essa questão do tempo ideal, ele tem sempre a ver com o caminho mais fácil. Então, é mais fácil se você fizer a faculdade assim que você sair da escola. É mais fácil se não tiver que lidar com filhos, com uma rotina. Mas também não está tudo perdido. O seu sacrifício vai ser maior. Mas é possível, né? Tem jeito. Eu acho que o sacrifício maior dele seria se ele tivesse ficado Exato. na posição que ele estava, né? Ele ia estar
O ideal era ter se privando de formado muita aos coisa. 30, mas já que não foi, que bom que foi depois, né? Exatamente. Tem um versículo, Provérbios 16:9, que fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tem muita gente que fala: o futuro a Deus pertence, né? Aí a pessoa usa esse versículo e dá a desculpa de que ela não... Faço o que eu quiser eu não hoje. vou planejar porque está tudo na mão de Deus. E não é isso que esse versículo está dizendo. Nós devemos fazer plano, mas consultar a Deus nos nossos planos. Perguntar para Deus se aquele plano está dentro da vontade dEle, né? Até porque, às vezes, a gente se perde com distrações. Eu acredito que, assim... Uma vez eu li um livro, chama Isca de Satanás, que ele fala que quando o diabo não consegue te tirar da igreja por causa do mundo, ele te tira de Deus dentro da igreja. E fala sobre as distrações que a gente encontra, né? A gente está focado em uma coisa, mas a gente vai se distraindo, isso vai roubando a nossa energia, até chegar um momento em que você não lembra do que você estava correndo atrás. Então, eu acredito que o planejar ele tem muito a ver com isso. Se eu paro para ver, peraí, para onde que eu estou indo e como que eu vou chegar lá, e busco isso em Deus, Deus pode trazer armas, conexões, pessoas, situações que vão me trazer como se fossem atalhos. Não é que são atalhos, mas são oportunidades que naturalmente talvez eu não teria e seria mais caro chegar onde eu tinha planejado antes, né? É isso mesmo. Vamos chamar mais um vídeo da internet, que esse vídeo toca num ponto importante. Pode soltar. Você já ouviu falar, parte do seu trabalho deve ser planejamento? Quando você planeja, você está antevendo o futuro do presente. Então, conheça profundamente o que você está fazendo, faz esse planejamento, mas o melhor de tudo, coloca em prática o poder do agora. Você só existe agora. Então, toma consciência, planeja e executa, porque você só existe agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês em cima desse vídeo. Se a gente for dividir em 3 etapas, primeira etapa, sonhar. Eu sonho com o meu futuro, eu visualizo o meu futuro. Segunda etapa, planejar. Eu planejo como que eu vou chegar naquele sonho, naquele futuro. E a terceira etapa é executar o planejamento. Qual dos 3 é a mais difícil? Acho que depende da pessoa, né? Eu estava pensando nisso no mês passado. Estava revisando meu livro dos sonhos. Esse ano eu não fiz livro, fiz uma cartolina, assim, né? E eu não terminei de preencher até hoje. Porque... Então você não conseguiu nem sonhar, né? Tem gente que não consegue nem sonhar. Exato. Eu tenho um método ali para o meu livro dos sonhos. Antes eu fazia, quando eu entrei na igreja, aprendi, meu primeiro livro dos sonhos era o livro dos sonhos mais doido da minha vida. Até hoje né? Porque assim, você não tem nenhuma célula, aí você coloca lá, 500 células. Né? Você viaja na ideia. Depois você começa a entender como funciona. Então, o que eu faço hoje? Você coloca o pé no chão e você Depois fala, você coloca, peraí, calma, milagre tem preço também, né? Então vamos ver o preço que eu estou disposta a pagar. E aí eu coloco onde eu quero chegar e depois eu vou planejar a minha agenda em cima daquele livro dos sonhos. Porque se eu não estiver fazendo algo todos os dias, ou pelo menos toda semana, com um tijolinho a mais para alcançar aquilo ali, é melhor nem estar ali, né? Aquele sonho ali, senão é utopia. Então, eu acho que depende muito de quem e de qual fase, né? Eu já tive fases que foi muito difícil planejar, porque eu sou sanguínea, né? Então eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo, e depois eu falo, peraí, acho que não vai dar tempo. E aí me perco ali, né? Você falou que é sonhar, primeiro planejar, eu sonho, aí eu faço o planejamento para chegar no sonho. Aí depois eu tenho que executar aquele planejamento, tenho que pôr em prática. E depois usufruir. Aí é chegar no final. Bom, na minha concepção, exige maior esforço, vamos falar assim, acho que é a execução. Que para você executar um planejamento, né, você talvez não vai depender só de você. Você vai depender também de outras pessoas e de outras coisas, ou lugares, circunstâncias, enfim, que você vai precisar de ter todo um contexto. Pode ter imprevistos, né? Então, sim, se for depender só de mim, eu vou fazer tudo que eu posso. Mas vai ter uma parte do meu sonho que não vai depender só de mim. Mas entendeu? eu acho que a maioria das pessoas ficam só no sonho, não planejam. Aí aqueles que planejam, muitos não colocam em prática. E aí, quando você não põe em prática, você fala, para que eu vou planejar? Eu não vou pôr em prática mesmo. Aí você volta a ser aquela sonhador, né? Só fica sonhando, sim, mas perdeu o foco. Mas você não, como se diz, você não coloca em prática, você não tem um foco, você nunca vai chegar lá no seu sonho, né? No seu objetivo. Qual o senhor acha que é mais difícil, bispo? E o senhor, né? A gente respondeu, o senhor não respondeu.
Eu acho que põe em prática o planejamento. Põe em prática também. Põe em prática, eu acho que é isso aí que muitas vezes as pessoas falham, né? Mas eu entendo que para muita gente é planejar e sonhar. Tem gente que nem sonha, ele vai vivendo o dia a dia. Eu acho que o difícil de sonhar, pelo menos para mim, assim, o difícil de sonhar é porque eu quero 100% em tudo. E você não consegue ser 100% em tudo, você teria que ser 1000, né? Dar 1000%, 100% em cada um. Então, negociar. Na hora do sonho existe uma negociação, né? De dizer, por exemplo, tem um perigo também, né, Ana? Quem sonha muito e começa a se preocupar muito com o futuro, acaba ficando ansioso, né? A ansiedade é o excesso de futuro. Você preocupa tanto com o futuro, você está tão, né, ali focado no seu futuro que daqui a pouco você não consegue executar, né? Então, assim, a pessoa que ela planeja excessivamente o futuro dela, isso pode levar à ansiedade e à perda da capacidade de aproveitar o momento. Ela não aproveitou hoje. Que é a questão do perfeccionismo, né? Eu não consigo fazer perfeito ainda, então vou fazer depois. Muitas pessoas procrastinam porque não aceitam fazer do jeito que dá. Eu estava conversando isso aqui antes da gente começar o programa. Eu tenho um novo lema na minha vida, que é feito é melhor que perfeito. Então, assim, dá para fazer 50%. Então, vamos fazer 50%. Paciência. Depois lida com o resto que não deu para fazer. Porque, senão, a gente não faz nada. Como eu tenho isso, assim, eu sou a sonhadora, né? Então, eu tenho 1 milhão de sonhos. Se eu deixar para fazer a hora que der, nunca vai dar. Essa dificuldade, para mim, é muito real, assim, de organizar a prioridade dentro dos sonhos. Tá bom, eu não consigo ter isso aqui. Eu estou sonhando com essas duas coisas. Não dá tempo de fazer os dois. Então, quanto de cada um eu vou fazer? Eu tenho muita dificuldade com isso, assim. É uma coisa que vocês trabalham muito em DI comigo, eu trabalho muito na oração, a Silvana na terapia, porque é complicado essa expectativa, né? Que a gente fez o programa com o Bispo Rodovar, né? E o Bispo, gente, ele falou aqui, a gente mostrou um vídeo dele falando, né? Eu tenho um sonho de ter uma rádio, de ter uma emissora de televisão. Ele, né, quando ele falou aquilo, ele sonhou, era um sonho, mas a execução para chegar a ver esse sonho realizado, meu Deus, precisou de muita execução, precisou de muito preço a ser pago. Então, assim, é tudo isso envolvido. Como você falou, né? A gente tem que pagar um preço. Inclusive, você tem um livro do Bispo Rodovalho para apresentar para a gente aí, né, Camille? Esse livro aqui, gente, O Desafio da Competência, ele é um livro interessante porque ele não vai te ensinar somente a ser competente, mas ele vai te mostrar que a competência é aquilo que vai nos estabelecer para que nós alcancemos, né, as melhores posições. E isso está relacionado com o nosso planejamento. Né? A competência, né, ser excelente, ela nos auxilia nos nossos sonhos, no nosso planejamento, para que a gente possa ter um futuro bom. Então, você, né, que quer, né, saber essas estratégias, melhorar essa condição, leia esse livro aqui, que vai te ajudar nessa questão. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, quer entrar com a gente nesse projeto, manda um direct lá no @semlimites.tv, que é o nosso Instagram. Vamos chamar as opiniões, vamos saber das pessoas, né? E aí, você planeja seu futuro? Você é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você acha que tudo é fruto do acaso, que não adianta você determinar o seu futuro? Vamos ouvir as opiniões. Eu planejo porque eu acho que, de acordo com o tempo das coisas, como elas estão evoluindo, eu acho que a gente tem que planejar, porque as coisas acontecem, tipo, de repente, e a gente sempre tem que estar preparado, né? Para o que vem, para as pessoas e a diversidade do mundo. Bom, eu acredito que o planejamento é extremamente importante para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Mais do que planejar, eu acredito também numa etapa que acontece antes. Definição de metas. Eu acredito que uma coisa extremamente importante é você definir o que, a direção, né, melhor dizendo. E uma vez que você tem muito claro a direção, o como, o passo a passo, ele vem com um planejamento. É o fato de você determinar quais são os próximos passos que você precisa seguir para você alcançar aquele determinado objetivo. E o mais clássico de tudo, o princípio disso é o planejamento, né? Você planejar, você desenhar um passo a passo e você cumprir aquilo que você planejou. Se eu planejo o meu futuro, sim, eu sempre planejei o meu futuro, desde muito nova eu tinha esse costume, mas o que aconteceu foi que ao longo dos anos eu fui vivendo novas experiências e os planos que eu fiz foram mudando um pouco.
Até hoje eu planejo meu futuro, mas eu acredito que conforme você vai vivendo novas experiências, você vai mudando suas opiniões e o que você espera do seu próprio futuro. Olha aí, tem gente que planeja o futuro, que consegue caminhar naquilo, tem gente que não, né? Que prefere viver o dia a dia, né? Eu vi uma vez, a pessoa passa o dia pensando no final do dia, né, para sair do trabalho. Passa a semana pensando no final de semana. Passa o ano pensando nas férias. E ela está sempre pensando ali momentaneamente. Ela não pensa no futuro, né, naquilo que ela vai querer conquistar um dia, né? Agora tem um ponto aqui que eu quero levantar, que é a questão assim: será que ao planejar o nosso futuro, a gente está planejando aquilo que é realmente o nosso propósito, aquilo que nós nascemos para viver? Ou será que muitas vezes a gente tem um futuro imposto pela sociedade? Eu tenho que ficar rico, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E é muito uma coisa imposta pela sociedade, e não aquilo que é o meu propósito, não é aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu acho que muitas vezes a gente aprende, principalmente na geração do Instagram, TikTok, você acaba aprendendo a sonhar com coisas com coisas que muitas vezes não têm a ver com a sua história e com o seu propósito, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Você tinha uma expectativa, planejou alguma coisa, e aí, toda vez que eu tenho um sonho novo, uma coisa muito difícil, eu tento colocar uma campanha, né? Eu faço uma campanha, um jejum, e muitas vezes, no meio da campanha, Deus muda o meu coração. Ao invés de me dar aquilo que eu estou pedindo, eu falo, gente, esse sonho não tem nada a ver comigo, não é isso, esse momento de agora. E aí, assim, a minha mente é transformada, né? E não a minha realidade, meu futuro. Eu acho que sim. Estão respondendo, né? Eu acho que sim. Muitas vezes a gente é iludido achando que a história do outro vai ser igual à minha, né? Eu quero fazer isso igual o fulano faz. E às vezes não é para aquilo que você foi chamado. Eu acho que a geração de hoje, né, principalmente os jovens, muitas vezes eles se enganam, né? Estão sendo enganados com tudo que estão vendo. Lembra quando você fez no congresso, na conferência, que você perguntou: quem aqui tem o sonho de ser um médico? De ser não sei o quê? A gente assim, gente, ninguém tem o sonho disso, ninguém quer ser um médico. Aí depois, quando falar com o Cristiano Bispo, eu esqueci de perguntar quem quer ser influencer. Todo mundo ia querer. Todo mundo queria ser influencer. Mas, gente, por que quer ser influencer? Porque aquela vida que o influencer posta ali é real, que ele vive todo dia? Ele planejou aquilo ali? Ou seja, muitos estão sendo enganados, né, Conselho, estão sendo iludidos, porque estão vivendo uma coisa que não é a realidade, não é o propósito deles. Você tem um versículo aí, Camille, para Tenho. Ler para a gente? Está lá em Jeremias 10, 23, que fala: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem, mas compete ao homem dirigir os seus passos. Ou seja, a gente tem que, né, o nosso futuro está designado, mas a gente precisa aprender a dirigir os nossos passos. Né? A gente tem que saber que aquilo que a gente semeia, como você falou, é aquilo que a gente vai colher. Então, se eu planejo o meu futuro com sabedoria, coloco diante de Deus, Deus vai me prosperar, porque é a vontade de Deus que o homem seja feliz. Ele fala isso na palavra dele, né? Que ele quer que seus filhos sejam felizes, sejam prósperos, sejam bem-sucedidos. Então, a gente precisa aprender a semear bem para poder colher bem. Tem outro versículo também: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio, né? Esse versículo foi num discipulado, vocês falaram, me marcou muito, porque às vezes a gente sonha muito, sabe onde quer chegar a longo prazo, mas a gente não faz o planejamento nos dias, né? Assim, qual é o próximo passo desse grande sonho aqui que eu quero viver? E aí, por causa disso, nunca chega aquele grande sonho, a gente se frustra e desiste de fazer o pouquinho que estaria levando a gente para lá. Então, quando existe essa oração na Bíblia, dizendo, Senhor, me ensina a contar os dias, a gente está falando de planejamento, né? A gente está falando de rotina, de dia a dia. É isso mesmo. Então, você que está aí, né, para de reclamar da vida, para de reclamar do que está acontecendo com você. O seu futuro está nas suas mãos. Consulte a Deus, viva o propósito dele e dê os passos necessários, né? Direciona a tua vida, Não, eu quero ir por esse caminho. Você pega um jogador de futebol, Neymar. Desde criança ele falava, eu vou ser jogador, vou jogar no Barcelona, vou jogar na Europa. E ele foi atrás daquele sonho, né? O exemplo que a Bispo Camille deu do Bispo Rodovalho, ele tem um sonho e ele vai atrás, ele luta por aquele sonho. Então, esse sonho foi Deus que colocou no teu coração, lute, planeje, e você vai viver o melhor de